leitores, cúmplices. Queria agradecer também, além dos presentes, que vêm, digamos, partilhar connosco esta apresentação da Meridional, que vai ser feita pela Lídia Jorge. Agradecer à Casa da Bidia, concretamente ao Salvador e ao Manuel Brito, que são os editores da Sua Sol e Sal, proprietária desta magnífica casa, por nos acolherem nesta iniciativa de apresentação da Meridional 2. Também queria agradecer à Sra. Diretora Regional da Cultura pelo apoio que concedeu à edição da Meridional 2 e, naturalmente, à Lídia Jorge, que é a nossa Presidente da Assembleia Geral, conhecia, é, digamos, um dos pilares deste projeto da Meridional, tal como João Correio, o professor João Correio que aqui está, a Maria Fidalgo também, um elemento fundamental, o João Ventura também. Nós temos aqui, digamos, pilares muito fortes que têm permitido avançar com este projeto e avançar de uma forma consolidada e firme. Queria também agradecer aos 8 membros do Conselho Editorial, que não estão todos presentes aqui, mas que foram fundamentais para que esta revista pudesse, digamos, seguir a metodologia habitual das revistas, que têm um caráter mais ou menos académico, e esta um pouco híbrida. Também aos 20 autores, alguns deles aqui presentes, 20 autores de diferentes nacionalidades e de diferentes geografias do país, e todos eles realmente contribuíram para que esta revista número 2 tivesse conseguido alargar a sua geografia e multiplicar as suas vozes. A primeira revista Meridional 1 foi apresentada aqui no ano passado e foi uma edição da Sua Sol e Sal. Este ano nós fizemos a opção, chegámos a um acordo com o Sua Sol e Sal para que fosse o Instituto de Cultura Ibero-Atlântica a editar a revista, porque havia alguns constrangimentos técnicos por parte da editora, não teve nada a ver com qualquer, digamos, desentendimento entre nós, pelo contrário, continuamos cúmplices e por isso mesmo nós fizemos questão, nós em si, de fazer uma apresentação aqui na Casa da Bidia, que é um lugar de referência, e também para mostrar publicamente que nós continuamos a prezar muito o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Salvador Santos, em particular, como o rosto da Sua Sol e Sal e da Casa da Bidia. E todos os que têm estado próximos do Salvador e da Sua Sol e Sal sabem das dificuldades que é trabalhar no campo editorial, não é? Não só a nível da produção, como também a nível da divulgação. E é um trabalho extremamente difícil, um trabalho extremamente moroso, muito exigente. Eu, que sou diretora da revista, do número 1 e do número 2, quando foi da apresentação da primeira, disse que a primeira revista Meridional, que está aí à venda aqui na Sua Sol e Sal, o primeiro número ainda não era aquela Meridional que eu tinha ambicionado. Lembram-se, quem esteve presente lembra-se disso. Porque eu queria realmente que a Meridional tivesse vozes do lado de lá, da margem sul do Mediterrâneo, e esta tem. Que tivesse vozes de mais longe, portanto, do Mediterrâneo Oriental, e esta tem, efetivamente. E que tivesse contributos de outra natureza para além da história e da poesia, e tem. Portanto, digamos que esta Meridional 2 provavelmente já encontrou o caminho daquilo que será a Meridional. É interessante também notar que neste número, exatamente, ainda encontrei esta ideia de que este número 2 poderá constituir a matriz daquilo que será a Meridional no futuro. A árvore é comum à capa e ao texto inaugural. Portanto, nós temos uma azinheira na capa, que é uma fotografia da Elsa Martins, e temos uma fotografia, a única fotografia a cores, da Lídia Jorge, da alfarrobeira da Lídia Jorge, que é uma fotografia muito particular. E é muito interessante que Lídia, ao escrever o poema A Alfarrobeira do Caminho,
não sabia que a capa ia para uma azinheira. Contudo, a alfarrobeira dialoga com a azinheira. É muito interessante. E eu descobri isso depois de termos optado pela azinheira como capa. Mas a verdade é que são duas árvores do Mediterrâneo, não é? Que são, embora a azinheira seja mais predominante no Alentejo, mas o Alentejo é também sul, não é? Aliás, o que é o sul? Essa é outra questão que é levantada nesta revista, não é? O que é o sul? Depende sempre do ponto de vista do observador, não é? De quem olha para o mundo. E a azinheira da capa foi discutida entre os membros do Conselho Editorial, não é? Eu fiz várias propostas de capa e às tantas, após algumas peripécias que não vale a pena relatar, nós optámos pela fotografia, pedi a Elsa Martins, vê se tens uma fotografia de uma oliveira ou de uma azinheira que seja uma boa imagem para a capa. E enviei a fotografia e a Lídia disse é uma oliveira de asas longas, não é? Por acaso é uma oliveira mais azinheira, mas a verdade é que a legenda da fotografia da capa é azinheira de asas longas, como a Lídia escolhe, quando surge de repente, por um ato mágico, não é? As palavras certas para definir aquilo que se vê ou aquilo que se quer ver. Não é? Na verdade, esta revista meridional, eu faço só uma brevíssima apresentação, porque a Lídia disponibilizou-se generosamente para fazer uma leitura da revista. Aliás, devo também referir aqui que o lançamento da revista teve lugar em Portimão no dia 12 de dezembro, na Biblioteca Municipal, e foi o professor João Guerreiro que fez uma magnífica apresentação, também como geógrafo, não é? E ele fez uma leitura muito crítica e muito interessante, muito rica de Meridional 2. E o professor João Guerreiro foi também particularmente importante na construção desta revista, não só por nos ter sugerido avaliadores externos, e onde ele está aqui, o professor Pedro Cristas, como também por ter sugerido, ter tentado estabelecer pontos com Marrocos, não é? Que é realmente o outro lado do Mediterrâneo que nos interessava trazer aqui. E, efetivamente, nós conseguimos trazer Marrocos para esta revista por duas vias. E eu falo disto porque a Lídia não se lembrava destes detalhes. Uma das vias foi através de um amigo comum, a mim e ao João Guerreiro, pelo menos, que é o Gilberto Alegria, arquiteto, que é o cônsul honorário de Marrocos no Algarve, e eu sempre tinha desafiado, mas por favor tente-me arranjar contactos em Marrocos para que haja marroquinos a escrever nesta revista. Então ele disse-me, eu sou muito amigo de um escritor e artista plástico de Marrakech, que é o Maí Bimbim, e eu vou a Marrakech e vou entrevistá-lo. E assim foi. E é de facto uma personagem magnífica, e a entrevista está aqui, a entrevista foi em francês, à sombra de uma palmeira, que depois foi traduzida para português pelo João Ventura. E há também um texto sobre uma lenda de Aisha Candicha, a lenda de uma portuguesa em Marrocos. Porque eu questionei em determinada altura se há lendas de mouras encantadas no Algarve, será que não existem lendas de portuguesas em Marrocos? E, por acaso, num congresso no Porto, um amigo espanhol, um amigo meu espanhol, que é da Universidade de Vicia, que é o Alcalá de Henares, disse-me, vou-te apresentar o meu amigo marroquino, que é o Mohamed Salam, que é professor na Universidade de Mohamed V, em Rabat, e ele pode colaborar na revista. E então eu desafiei-o. Você pode conhece uma lenda da Aisha Candicha, que me tinha sido sugerida pelo Frederico Mendes Paula, que é também um dos autores deste livro, é arquiteto, mas um grande conhecedor do património português em Marrocos, e ele disse, eu tenho no meu blog, inclusive, uma síntese dessa história, e o professor Mohamed Salam escreveu um texto sobre a Aisha Candicha, que é muito interessante, e acabou por não entrar numa lenda de moura do Algarve,
porque de facto a revista já estava muito grande e esta voz do outro lado pareceu-me que correspondia àquilo que nós, porque este é um trabalho coletivo, efetivamente. Basta olhar para a ficha técnica para reparar que isto é uma obra coletiva. Eu sou a diretora do livro, mas eu não, da revista, quando eu ponho à venda nas livrarias, dizem, mas isto não é uma revista, isto é um livro. Tem 300 páginas e isto é um livro, tem um formato de um livro. Realmente não parece uma revista, não é? E se nós olharmos para a ficha técnica, temos um conselho editorial com 9 pessoas, somos um conselho de redação que tem 5 pessoas, temos um conselho de arbitragem que tem 8 ou 9 também, de diferentes universidades, de Coimbra, da Universidade do Algarve, da Universidade de Lisboa, temos escritores, temos a Universidade de Évora, temos a Universidade de Siena, temos a Universidade do Minho, temos o ISCTE. Portanto, temos aqui um leque muito variado de avaliadores. E porquê que foi necessário recorrer aos avaliadores? Porque, como eu disse, quando saiu o primeiro número, eu, para além de considerar que a revista deve ser dirigida a um público abrangente, ela deve ter também um caráter académico. E para isso é necessário que se respeitem determinados critérios. É necessário que haja um conselho editorial, é necessário que haja um conselho de redação, que haja avaliadores externos, não é? E que haja também, que os títulos sejam em português e inglês, bem como os resumos e os abstratos. Portanto, eu tive, efetivamente, de pedir aos autores que apresentassem os resumos em português e em inglês, bem como palavras-chave. Portanto, esta revista, tal qual como está agora, só pode candidatar-se à indexação no panorama internacional das revistas académicas, para preencher esse requisito. Depois, passando por alto, por editorial, eu não vou ler, ele de alguma maneira sintetiza aquilo, penso eu tentei pelo menos fazer a síntese daquilo que é esta revista, citando aqui e acolá, digamos, ideias-chave de cada um dos artigos. Nós temos uma secção de poesia, deliberadamente eu não coloquei a Alfarrobeira do Caminho da Lídia na secção de poesia, embora seja um poema, eu coloquei num lugar de destaque como abertura da revista. Porque, de facto, porque é Lídia, escritora, é Lídia mulher, é Lídia cidadã, é Lídia fada, que nos passa assim, cujo toque, cuja palavra nos passa uma magia especial. E essa magia entrou nesta revista através desta Alfarrobeira do Caminho. Portanto, ela tem aqui um destaque especial. Depois temos, na poesia, sem que, tal como aconteceu da primeira vez, sem que tivesse sugerido qualquer tema, temos a guerra, naturalmente, como tema comum aos vários poetas. Temos o dossiê, de que a Lídia irá falar, a entrevista já vos falei também. As crónicas, é interessante, que é a questão do Sul, não é? Levantada pelo Manuel Jorge Marmelo, aqui o Sul, não é? E depois temos aqui artigos de caráter histórico, não é? Portanto, temos o Mohamed Saddam, temos o Frederico Mendes Paula, temos o António Jorge Afonso, temos o João Romero Chaga Leixo, temos o Carlos Osório, mais uma vez o Teixeira Gomes, que aparece aqui, e temos a Joana Portela, um texto muito interessante sobre o Alentejo. Das recensões, bom, foi necessário fazer opções, e como um dos critérios é recensear livros editados no ano anterior ou no ano presente, optámos pelos 50 anos de poesia de Nuno Júdice, pelo meu livro Para este Mar Adentro, de 2021, e pelo livro do José Castanheira, A Pesca no Algarve. Portanto, 2 livros sobre o Algarve e um livro de poesia de um grande poeta do Algarve, que celebrou os seus 50 anos de poesia. E no final temos a nota biográfica dos autores, que desta vez é apresentada sob um outro formato. Esta revista, para concluir esta introdução, foi concebida à semelhança do número 1. Portanto, digamos que nós não fugimos à estética da primeira, mas, de facto, a composição
e a impressão foi feita na litográfica. Eles têm realmente meios técnicos muito bons, muito modernos, que permitiram acompanhar muito de perto a produção da revista, embora cada um dos autores possa encontrar uma gralha aqui ou acolá, não é? Mas isso é natural. Em todos os nossos livros há sempre uma vírgula mais ou menos. Pronto, e não vem daí de mal ao mundo, porque o nosso mundo não é perfeito, não é verdade? E nós também não somos. Eu passaria a palavra agora então à Lídia para fazer a sua leitura desta Meridional 2. Bem, acho que a Graça merece que nos vá a palavra. Nós não somos perfeitos e esta apresentação que eu vou fazer é bastante imperfeita, afirmo-vos. Talvez se tivesse tido um pouco de mais tempo, não é que a Meridional não tenha chegado já há bastante tempo, mas de facto, por várias razões, acabei por lê-la um pouco à pressa e um pouco em cima da hora, mas, enfim, de qualquer forma, sei que, pelo menos, existe uma gradação de uma apresentação perfeita. E, portanto, já me sinto, e essa foi a do João Guerreiro, do professor João Guerreiro, e, portanto, Meridional já está segura, não é? Eu queria dizer que esta revista, de facto, dá-me uma grande alegria perceber que este segundo número é um número que, em relação ao primeiro, significa vários passos à frente e que tem, digamos, eu diria que se não soubéssemos de nada do que está para trás, pegávamos neste número e dizíamos que está aqui uma grande revista. Isto é muito bom que o Algarve disponha. Sei que a revista tem um berço geográfico muito determinado, mas eu acho que é bom nós pensarmos que é de facto uma revista do Sul, uma revista do Algarve, uma revista de nós todos, para nós todos, e que nos honra muito. Eu acho que a Meridional nos honra muito. Convém mesmo como objeto, é de facto um objeto absolutamente estimável, apreciável, não há, do ponto de vista gráfico, está muito bem, toda a parte que diz respeito ao grafismo e ao resultado, a imagem é de facto muito boa. A Elsa, de facto, foi muito feliz. Eu não me lembrava nada que tinha dito que era uma oliveira de mudei o género da árvore, mas que era uma oliveira com umas asas abertas. Pronto, é uma... São muito parecidas, porque aqui não se percebe bem se tinha azeitonas ou se tinha bolas. Exatamente. Portanto, fica assim. Eu acho que tinha uma coisa nem outra ainda. Ainda não tinha nada disso, não é? Pronto, irá ter, está a ter, não é? Os frutos estão aqui. Ora bem, eu queria começar por dizer o seguinte, que eu acho que é bom a gente pensar que este caminho que chegou até aqui por pessoas que não tinham feito revistas antes da experiência com a Atlântica, que eu perguntei, portanto, teve números entre 2004 e 2015, 2010, portanto, 2010. Portanto, é o resultado de uma experiência, portanto, ela tem um subsolo também, quer dizer, há aqui um caminho para chegar até aqui. E é muito bom pensar o seguinte, é que se percebe que há aqui uma espécie de task force, uma espécie de núcleo duro que vem desde o princípio. E, a certa altura, de facto, quem segue as outras revistas e esta percebe que às vezes nós começamos a escrever uns sobre os outros também. Quer dizer, há aqui uma família. Ainda mais há uma outra coisa interessante, é que o rosto e as vozes e as pessoas que impulsionaram este projeto, o projeto do Instituto da Cultura Ibero-Atlântica e depois a outra revista e esta, têm rostos, são de facto um casal, é a Graça Ventura e é o João Ventura.
Eu gosto muito quando os espanhóis chamam o casal um matrimónio. É muito mais bonito do que nós, não é? O casal é um bocado animal, não é? Eles também têm a palavra pareja, não é? Que também é um bocado animal, mas quando dizem que é um matrimónio, é muito bonito. Não é? E eu olho e digo, que bom, é um matrimónio. E de facto acontece assim, que muitas vezes são matrimónios que conseguem produzir e incentivar projetos culturais muito interessantes. Uma vez li, já não me lembro bem dos detalhes, mas de como houve matrimónios que tiveram a ver com o grande ressurgimento da cultura de New Orleans nos anos 40, quando foram para lá, foram casais, inclusive casais de jornalistas que estavam em Nova York e em Washington e que foram para New Orleans e criaram, digamos, fizeram um movimento. E depois, eu acho que isso é bom porque sustenta, digamos, e neste caso, o vosso caso é um caso muito interessante, é um caso, digamos, que dá conforto de saber, porque dá continuidade, sabemos que houve um projeto aqui. E depois há uma outra coisa, é que enquanto na política há o problema dos homens, dos maridos, das mulheres, e enfim, tudo isso, que agora até exige 26 perguntas, aqui com as pessoas da cultura, que não têm nada nas algibeiras, não é preciso. Aliás, um pouco mudando as coisas, a Sofia tem um poema chamado Lusitânia, mas as pessoas esquecem do poema Lusitânia, eu também vou esquecer, para pegar só na primeira linha e a última, porque no meio é outra coisa, mas quando se fala de poetas, diz-se, a partir da voz da Sofia, truncando dois versos, dizem: esses que avançam de frente para o mar vivem de pouco pão de luar. Portanto, as pessoas que fazem de facto a meridional e outras coisas do género vivem de pouco pão e de luar. Portanto, estamos, digamos, livres, podemos ser homens, amigos, namorados, dizer, tudo isso, que não há problema, desde que se construa. E, de facto, percebe-se que há aqui um grupo que vem através dos vários corpos do corpo editorial, quer dizer, há um grupo, percebe-se que há aqui uma história, que há aqui um grupo de amigos à distância. E, inclusive, depois há um outro balanço que a Graça falou, e que é, de facto, a introdução do corpo de avaliação exterior, de que está aqui Pedro Crista, que eu mal queria conhecê-lo, na verdade, e, portanto, que de longe dizem, isto vale, não vale, assim. E, portanto, isto dá uma segurança muito grande. Acho que a Graça, como diretora, foi muito bem, e que pensamos que se o próximo, o grande problema das revistas, como se sabe, é a sua continuidade. São projetos muito frágeis, em geral, com muito pouco dinheiro atrás, que vivem, de facto, da boa vontade, muitas vezes, dos cofres públicos, que, em geral, regateiam sempre naturalmente. Pronto. E, portanto, o que nós temos de desejar é que vocês continuem a ser a alma viva deste grupo, estendido cada vez mais como vocês querem, associando cada vez mais para vozes longínquas, vozes que dialogam umas com as outras, mas que venham um pouco de toda a parte. Isto é muito bonito. Significa que, de facto, do ponto de vista cultural, mesmo este, que é, digamos, alguma coisa do nicho, pensando do nicho, não é? Mas que mesmo aí há uma internacionalização que está à vista e que tem valor e que tem, portanto, que tem uma estrutura que honra o projeto. Posto isto, eu queria dizer que li, como disse, não todos os artigos como eu gostava de ter lido, mas gostava de dizer que, além do mais, este livro tem alguma coisa, e oxalá os próximos livros consigam. Tem uma estrutura com inteligência, nota-se, foi com certeza muito pensado para chegar a este ponto, porque há aqui um grande equilíbrio na revista. Diria que a revista, do ponto de vista temático, tem dois pontos que são muito interessantes. Um é que é uma revista sobre o Sul, sobre o Algarve, sobre as zonas limítrofes, as zonas que envolvem aqui a nossa região também, mas depois dialoga com espaços
mais vastos, espaços, digamos, que dialogam, portanto, que têm a ver, são conectados, mas que estão longe geograficamente. Portanto, há uma revista que eu diria que é sedentária e outra nómada aqui dentro. E depois há um outro aspecto, eu acho que há uma parte, há alguns artigos que podiam ser publicados neste número, como podiam ser publicados em 3 ou 4 números daqui para o futuro. Mas há outros que são uma crónica do tempo presente. E é atravessada todos por aquilo, pelo drama que nós estamos a viver, a tragédia, para ser mais concretos, que é uma guerra na Europa, que envolve, no final, todo o mundo. E os ecos do momento em que nós estamos a passar atravessam esta meridional. Quer dizer, um dia, no futuro, quando se vier ao número 2, percebe-se aquilo que nós estamos a passar. E então é muito interessante perceber que é verdade que o poeta Hölderlin, que faz o tal poema sobre o que podem os poetas em tempos de indigência. Não é? E é interessante porque a revista abre precisamente com 4 poetas que fazem, no fundo, essa mesma pergunta. Mas é muito interessante, porque essa pergunta, como em geral se costuma dizer, a pergunta que o Hölderlin fez, é uma pergunta que não tem solução, mas tem resposta. Isto é, quando se pergunta isto, o que é que podem os poetas, não podem nada, não é? Mas têm uma resposta, isto é, a voz é uma resposta, a nossa solução é uma resposta. E, de facto, aparecem 4 poetas a abrir que têm uma resposta. São eles, o Nuno Judice, que é um dos tais que faz parte, digamos, é uma voz que está convosco desde a primeira hora, que vos tem servido de amparo desde sempre, e que, em geral, em quase todos os números, quer desta, quer na anterior, na revista Atlântica, ele aparece. Quer dizer, é o nosso poeta. Outros poetas grandes, como sabem, todos nós sabemos, queridos poetas e grandiosos, temos no Algarve, mas, de facto, ele é um poeta que está muito presente, muito ativo, e, neste caso, aparece em duas formas. Aparece com o seu poema sobre a guerra, falado em voz baixinha, portanto, a guerra na intimidade, porque quem partiu não volta. É um poema difícil, a primeiro momento, porque não se percebe o que é que ele quer dizer, depois volta-se à segunda e à terceira vez e percebe-se que são as vozes da espera daqueles que partem e que não regressam mais. É um poema, no fundo, sobre a morte de quem vai para a guerra e não volta mais. E isto, nos dias que estão a correr, de facto, toca-nos muito. Depois ele aparece outra vez no final, com 50 anos de poesia, com uma recensão do Luís Castro Neves. Portanto, ele volta a estar aqui, digamos, como voz de poética do Algarve. Depois há o António Cabrita, que, precisamente, a partir de Moçambique, faz um belo poema, e é, precisamente, um poema em que entra a guerra também. Tem mesmo uma passagem em que ele vê os mísseis, fala dos... Penso que são os mísseis. São as sirenes em Kherson. São as sirenes em Kherson. O que significa alguma coisa que está a acontecer neste momento. Eu acredito que hoje todos os poetas estão diante do computador a escrever sobre a Soledad, sobre Mariupol, sobre Bucha. Porque é impossível não escrever sobre isto que está a acontecer, não é? E porque sabemos que toda a vida o mundo foi assim, mas nunca nós tínhamos vivido, nunca a humanidade viveu ao mesmo tempo e sofreu ao mesmo tempo e se tornou e ficou impotente ao mesmo tempo, como nós hoje, não é? E, portanto, os poetas dão conta disso, assim como a Maria João Cantinho e a Maria Adelina Amorim falam sobre os deslocados, porque é de tal forma a guerra hoje tomou conta das nossas vidas que nós já nem nos lembramos que o Mediterrâneo continua cheio de deslocados. Quer dizer, a tragédia deles agora é menor em relação àquilo que está a acontecer na Europa Oriental. E, portanto, são, de facto, dois... Aliás, é a própria Maria João Cantinho que termina o poema dela
dando eco do Hölderlin, dizendo e que podem, os que vem aquilo que me parece ser a joia deste original, que é o dossiê temático. Não quero dizer, sem desprimor nenhum para os outros textos, mas de facto a joia é constituída por 3 textos, um do professor Rui Bibiano, outro precisamente do João Ventura, e outro de uma georgiana, que é Tanta Melashvili. não sei bem como é, mas pronto. Mas é uma georgiana, uma professora universitária e escritora, que faz um artigo que fecha esta tríade e, de facto, esta revista, digamos, podia ser, nesse domínio, uma espécie de jornal do momento que passa. Porque o primeiro texto é do professor Bibiano e ele faz uma passagem histórica pelas vicissitudes do Mar Negro. Explica como o Mar Negro é parte de uma tese, de que o Mar Negro é uma perna, digamos, é uma bolsa do mar Mediterrâneo, e demonstra, não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista antropológico. E mostra como, sendo um sítio de confluência entre o mundo eslavo e o mundo mediterrâneo, se tornou um palco de disputa. Portanto, o Mar Negro podia também ser um mar de sangue também. E esse mar de sangue ele descreve muito bem. Acho muito interessante que, depois de descrever tudo isso, não sei se por temperamento ou por uma visão filosófica ou assim, as últimas palavras do professor Bibiano são positivas. Digamos, ele acha que há aqui, mais uma vez, um confronto no Mar Negro, mas é de novo para haver depois uma síntese e para a cultura do Mar Negro e daqueles povos continuar. Portanto, há um sentido de esperança, como se quisesse ultrapassar isto. Depois vem um texto, absolutamente, acreditam com certeza que eu consigo ser imparcial, mas de facto o texto do João Ventura é um texto absolutamente maravilhoso. Maravilhoso, talvez, enfim, como o que ele faz é uma viagem, e o João Guerreiro, com certeza, está de acordo comigo, porque a literatura está aqui e, portanto, eu posso estar a ser levada pelo facto de ser uma viagem literária profunda, imaginosa. Eu diria que foi, se eu não o conhecesse e se soubesse, penso que não escrevo poesia, mas pensaria que tinha sido escrito por um daqueles académicos que gostam de poesia e que escrevem poesia. Porque, de facto, foi capaz de fazer a imagem dessa tradição longa que vem do Xavier de Mestre, que é de escrever à volta do seu quarto, não é? Viagem à volta do meu quarto. Ele pegou nos livros da estante do seu quarto, do seu escritório, atravessou-os, foi ver tudo o que diz respeito à Odessa e fez, de facto, uma coisa extraordinária. Eu fiquei, posso dizer mesmo comovida, digamos, quando nós pensamos em Odessa, pensamos imediatamente naquelas escadas do Porto, que nós conhecemos pelas escadas do Duque, mas afinal parece que têm tido muitos nomes, e talvez no final o João pudesse falar um pouco sobre isso, mas pensamos no Coração Potemkin, não é? Que é aquele filme que revolucionou o cinema e que ainda hoje, à beira do cinema mudo, não é? Mas que plasticamente e por a própria montagem continua a ensinar aos cineastas de hoje. Oxalá os cineastas de hoje vissem, não sei se estão a ver, não é? Porque às vezes penso que não viram aquilo que este homem, o Eisenstein, Eisenstein, nós confundimos por causa do Einstein, que ele conseguiu fazer, de facto, uma coisa deslumbrante. E, digamos, essas escadas, essa escadaria, eu tenho muita pena de não ter visto o texto antes, que eu tinha sugerido, não sei se aceitaria, mas era a imagem de rosto deste artigo. Era, de facto, as escadas.
Estão aqui. Estão, mas não estão a abrir. Pois, eu queria que elas abrissem ali, quer dizer, a abrir o texto. Porque de facto é maravilhoso. E até Mas não está a abrir o texto, Lídia. Está. Porque assim, primeiro é o resumo. E a primeira página do texto do João tem a escadaria Potinguino. Então espera lá. Página. Mas a Lídia queria a página inteira. Eu queria tudo. Eu queria a página inteira. Eu queria que mexesse mesmo. Mas não queria o do bebê. Também. Aquela imagem do bebê, a da mãe olhar para o filho, tudo aquilo, os sapatos a caírem, quer dizer, toda aquela cena, de facto, uma cena. É uma coisa pequenina. Meu amor de Deus, nada disto, não é disto. Era a escadaria. Mas pronto, não está. Isto não é uma rapariga. Não, eu estou só a dizer que de facto é tão extraordinário que foi descobrir uma coisa que eu jamais me passaria por cabeça. Bem, digamos, evoca aqui, chama vários, o Isaac Babel, Anna Akhmatova, que eu não sabia que ela tinha nascido em Odessa. Não sabia. Julgava que era de outro sítio da Rússia, não sabia. Quer dizer, fiquei a saber imensa coisa. E a certa altura percebi até que o Balzac, no Père Goriot, que o Balzac tem que sonhava, não é, no final, ser rico, não é, para ser rico para fazer bem à família, não era para deixar a família rica. Eu tinha posto aqui para ler, mas possivelmente já terei perdido, porque é muito interessante. Sim, está aqui. Eu vou só ler para ver a delícia que é. O Père Goriot, portanto, esta invenção do Balzac, que no final está quase a morrer, mas pensa em imaginar, não é, que deixava os filhos ricos, as filhas ricas, e diz: vou fabricar massas em Odessa, descobrir um novo sistema. Com o meu projeto ganharei milhões. Ainda ninguém pensou nisso. Não se estragará com o transporte, como acontece com o trigo e a farinha. O amido. Isso me dará milhões. Isto é uma delícia. Eu não me lembrava nada, também vi o Père Goriot há tantos anos. Por isso, obrigada, João, por este texto. Eu digo-vos sinceramente que é de facto um texto imaginativo, imaginoso, sobretudo o João não esteve em Odessa. E, portanto, a certa altura brinca com isso. Há um jogo de esconde-esconde. Portanto, diz: se um dia eu for a Odessa, hei de chegar, tal como imaginou Jabotinsky, estes nomes, enfim, o seu regresso do exílio que nunca chegaria a acontecer. Num navio a vapor, no verão, de manhã, cedo, hei de subir ao convés antes de amanhecer, enquanto o farol de Bolshoi Fontana ainda brilhar, e hei de ficar sozinho a olhar para a costa, etc. Quer dizer, é uma espécie de visão como na ode marítima, mas ao contrário. Quer dizer, é uma ode marítima, ao contrário do que o João aqui imaginou, não é? Portanto, é uma ode marítima feliz, e ao contrário da ode marítima, e é na chegada, não é na partida no futuro, não é na chegada, não é? Bem, portanto, eu acho que já, se eu não vos incitei a ler este texto, então não tenho força nenhuma, sinceramente. E depois vem o texto da Tanta Melachini, que é, de facto, um texto que explica, e que me perdoem as pessoas que, digamos, que têm outra visão, mas acho que é bom e que nas sociedades abertas nós devemos ser claros uns com os outros, e é com clareza que nos devemos entender e não escondendo aquilo que pensamos. Eu, ao ler este texto, ao mais uma vez compreendo porque é que os países que pertenceram à antiga União Soviética não querem a Federação Russa. Compreende-se perfeitamente. Ela volta aqui no final, ela diz, no final, depois de contar a sua vida, fazer uma viagem pela sua vida e pela sua sociedade, ela diz: para o futuro sonho com o dia em que
na condição de turista possa viajar de ferry para Odessa, portanto, para o outro lado, não é? Ou Varna. Sonho com o dia em que, como escritora, possa visitar as feiras do livro de Bucareste ou de Istambul. Sonho também com o dia em que, quando alguém me perguntar onde fica a Geórgia, não tenha de mencionar a Rússia e, em vez disso, possa afirmar a Geórgia é um país do Mar Negro. Isto, depois dela contar tudo o que passou, como foi a célebre Revolução das Rosas, que eu não sabia que elas tinham tido uma chamada Revolução das Rosas. Via conhecia as revoluções de veludo, as de jasmim, enfim, um dia andei à procura de todas as que tinham com flores, não sabia que esta era a Revolução das Rosas, a Revolução da Geórgia. É um texto muito interessante e que corrobora aquilo que, de certa forma, nós hoje, nos dias de hoje, estamos a sentir e a perceber, ajuda a perceber a perplexidade, ajuda a perceber o que está a acontecer hoje e porque é que aqueles povos que foram irmãos neste momento não se entendem por um sistema, não é? Apenas por um sistema. Ora bem, depois deste aqui, de que eu chamei, enfim, a parte central, vem a grosso da revista, que dava outra revista, não é? Que é, de facto, e que eu diria, também para não nos amassar muito, vou abreviar, para dizer que aparece o que eu chamaria o ciclo de Marrocos. Há aqui uma zona, portanto, e Marrocos, porque a seguir todo o dossiê, aqueles que são nossos vizinhos. Os nossos vizinhos, agora é a vez dos nossos vizinhos. Então vem o ciclo de Marrocos, precisamente com a grande entrevista ao Mai Binerim, o escritor de que já falou a Graça. Depois um outro, portanto, sobre a tal lenda, não é? Portanto, exato. Depois outro sobre os mecanismos de sobrevivência dos portugueses em Marrocos, Tanger e Mazagão, do Frederico Mendes Paula. Outro sobre as relações, que também já falou, com Argel, mas que são tudo textos muito interessantes. Eu estou assim a passar à volta do azul, mas porque digo que de facto dava outra revista. Não é para sugerir que se pare, mas é para dizer que é rica, é muito rica, não é? Depois tem um texto muito, muito interessante da migração dos andaluzes, portanto aqui da Andaluzia, para o Algarve e para Lolé, portanto entre 1810 e 1914. Eu não li com todo o pormenor, portanto não fiz uma leitura como tenho de fazer no futuro, mas há bocadinho falei com o João Chagas Aleixo e é da sua tese de doutoramento. E tem 500 páginas, não é? Aqui, 530. Bem, aqui é uma súmula, é uma pequena, mas é de facto um estudo muito, muito interessante e sobretudo para perceber que, de facto, naquela altura, os espanhóis, sobretudo depois, portanto, de 1910, estamos a falar das invasões napoleónicas, não é? Porque a Espanha teve uma outra história diferente da nossa nessa altura. E como vieram parar aqui, portanto, até 1914 houve todo esse movimento. É, de facto, um texto muito interessante e acho que as pessoas, então, de Lolé, que todas têm de ler, mas não só, evidentemente. Não, é, de facto, um texto muito, muito interessante. Muito. Mas depois há o Peixe do Atum, também, do Carlos Alberto Osório, e há um outro, que os nossos vizinhos, agora um pouco mais a norte, que é o Alentejo. É muito, muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisto. Portanto, é uma corruptela, uma deturpação da palavra Alentejo, mas onde põe Alentejo por causa da lã. E aí vai buscar uma frase do José Luís Peixoto, muito interessante, em que ele diz que as ovelhas debaixo das árvores, dizer, parecem novelinhos de lã. E, de facto, o que acontecia e o que acontece é a lã, portanto, importante para a manufatura, para tudo isso. E então,
existe o Alentejo desta forma, de facto. Nunca, não sei se viram, porque separa A, assim, lã, assim, Tejo. Eu sempre vi Alentejo, além do Tejo, como além, que é a palavra, que está certo, não é? Mas esta, digamos, criação poética do Alentejo é muito interessante porque dá outra dimensão do Alentejo, não é? Portanto, Alentejo estão as ovelhas. O Carlos Albino, que tem assim um humor muito interessante. Cuidado que ele está ali. Está lá, bem. Está bom, chegou, pronto. Estou no Alentejo. Não, tem a mania, vai brincando de uma forma muito interessante. Comigo, quando vamos de carro para Lisboa, e vai dizendo, quando vê as ovelhas, diz assim: ali estão as tuas primas, ali estão as tuas tias, ali estão. Quer dizer, é uma maçada. Quer dizer, ele brinca assim, eu não tenho resposta, não consigo. Às vezes, quando encontro assim uns touros, assim, diz, olha, ali estão os teus primos. Não consigo. É mandar-lhe a Violeta. Mandar-lhe a Violeta, mas, quer dizer, e agora, aqui está, agora, a partir de agora, temos digamos, as palavras criam de facto realidades, criam outras visões. Então, aqui está o Alentejo. Depois, ainda temos uma outra coisa que é esta mesma relação de vizinhança continua pelas próprias recensões. Isto é, as recensões por este mar adentro, feita pelo Jorge Semedo de Matos, que é da Universidade, da Faculdade da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ele, portanto, faz a recensão do texto do livro da Graça, que de facto é um texto, portanto, sobre o que aconteceu aqui, sobre a imigração aqui desta zona para os sítios de habla espanhola. Muito interessante, portanto, digamos, há aqui uma coerência, continua a haver uma coerência. E ainda mais, que é mais um texto, que é este último, que é o do A Pesca no Algarve Medieval, do José Marcelino Castanheira. Também tem uma recensão e, de facto, é uma recensão sobre um livro que, de novo, é sobre o Algarve. Portanto, há aqui o Algarve e os seus arredores, digamos. E depois há duas crónicas que ficaram aqui no meio e que eu acho que têm, talvez, para, digamos, desarrumadas, na minha perspectiva, mas que ajudam, digamos, a criar aqui aquilo que os barrocos faziam, que era tudo é simétrico e depois colocavam uma coisa de esgueia, que era para chamar a atenção do valor da própria simetria. Então, no meio, depois do deixa eu ver onde é que nos meteu, foi as crónicas. As crónicas já escrevem depois do Alentejo. Não, estão antes. Estão muito antes, depois da entrevista. Vem logo depois da entrevista, está bem. Bem, eu percebo que há uma lógica, não é? Estou um bocado a brincar. Não é? Bem, mas são as duas crónicas, uma do Manuel Jorge Barbel sobre o Sul, e ele brinca de uma maneira muito engraçada, não é? Que todo o Sul tem o seu Norte, todo o Norte tem o seu Sul. E, portanto, em toda a parte da Terra, como a Terra é redonda, é uma laranja grande, não é? Todo o sítio tem sempre o seu Norte, não é? A não ser o Polo Norte, não é? O Polo Norte, enfim, mas mesmo assim, prolongando pelas estrelas, se dá a encontrar sempre o Norte e o Sul, quer dizer, porque é a física, não é? É a ditadura da física. As coisas são físicas, têm um lugar, colocam-se no sítio, então umas têm de estar relacionadas com as outras e, portanto, umas são sul, outras são norte, outras estão à esquerda, outras à direita, pronto, não há nada a fazer. E depois há uma outra crónica, a Dora Garbo, que tem crónicas muito lindas. Digo que esta não é das melhores, da Dora. Estou convencida que não é. Ela tem crónicas muito mais interessantes, muito melhor arquitetadas do que esta crónica. Mas, na verdade, ela tem, nesta crónica, alguma coisa que é muito interessante, que é a associação entre aquilo que se
pode sentir muito longe com aquilo que foi a vivência no Algarve. E isso é muito bonito, porque a crónica chama-se Viagem da Metamorfose das Papoilas à Identidade Mediterrânica. E o que é? Ela conta, estando em Macau? Não, Vai de Macau para Florença. ela está na Toscana. Portanto, ela está no norte da Itália. E aí está a fazer Siena e toda essa zona aí. E aí encontra alguém que está em depressão. Não é? Começam a falar. E nessa fala, ela que vem de Macau, portanto, encontram-se e ela começa, veem à volta a imagem. Portanto, são pessoas que falam de espaços diferentes, mas ela vê no campo Papoilas. E de repente, ela, como a Madeleine de Proust, ela associa as papoilas de quando era criança e brincava com a avó, e a avó transformava as papoilas. E ela, a partir daí, digamos, ela faz uma relação do Mediterrâneo através das papoilas. As papoilas e a Toscana e a beira do Mediterrâneo são só uma em torno das papoilas. E é muito bonito, porque eu vou ler um pedacinho só da crónica dela, porque eu, como digo, volto a dizer, ela tem crónicas maravilhosas. Esta não é, digamos, sumptuosa, mas esta simbologia é muito, muito interessante. E então, ela diz assim: no fundo havia ali um elo mágico, um tenue fio de seda a unir todos os elementos, além do espaço e do tempo. Aquele impulso de viajar para adormecer a dor correspondia também a uma forma de metamorfose, através da anestesia da dispersão, do movimento. Se as mãos da minha bisavó reinventavam as pétalas da papoila, humanizando-a, aproximando-a da nossa imaginação, do nosso mundo de fantasias e desilusões, a viagem era, para aquela outra mulher, o oxigênio suscetível de transfigurar a dor para uma dimensão maior do que a própria vida. Essa é a dimensão usada ao longo da história pela imensa massa chamada humanidade para se reconstruir, para renascer dos escombros, das guerras, das catástrofes e das circunstâncias mais adversas. Eu acho isto muito bonito e acho que é uma boa forma de terminar. Muito obrigada. Lídia, pela sua excelente apresentação, uma impressão que fez pela revista, mas também fico muito grata por ter conhecido que de facto existe uma resistência e uma permanência e uma coerência nos projetos do ICIA desde a sua fundação em 1955. Aliás, a Lídia é uma das fundadoras do ICIA há 27 anos. Efetivamente, eu e o João temos uma complexidade muito grande e é bom ver isso reconhecido, porque cada um dentro da sua área consegue efetivamente levar a cabo projetos que, à partida, são muito complexos. São muito complexos porque envolvem muitas pessoas e é preciso usar da inteligência, como a Lídia dizia ontem, não é? Para além da emoção, para conceber projetos coerentes e viáveis. E esperemos que a revista continue, perdure, mais ainda que a Atlântica, que agora vai assumir uma nova vertente. Eu passaria agora a palavra à professora Adriana Nogueira para fazer um encerramento desta sessão. E termos Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. E eu não pude ir às outras apresentações, mas é sempre muito bom ouvir, obviamente, a Lídia Jorge, e é muito bom ver mais um trabalho que o ICIA faz. Uma palavra que a Graça estava a dizer, enumerou uma série de qualidades que o ICIA tem, isto é, as pessoas que o compõem, e não disse uma que eu acho que é muito importante, que também é resiliência. Eu não desfazendo nenhuma das pessoas que aqui está presente
e todos os que fazem parte do ICIA, mas a Graça Ventura tem sido a cara do trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos. Eu trabalhei com a Graça na Universidade do Algarve, quando ela conseguiu, na verdade, a Graça conseguiu criar uma cátedra de estudos ibero-americanos que circulava ou circularia por vários sítios e, na verdade, funcionou nos 2 anos que lhe cabiam na Universidade do Algarve. E numa vez em conversa falámos nisso, e não sei se foi numa outra apresentação, que a Graça lamenta-se um pouco de todo o trabalho que tem feito e não haver, perceber que não há uma continuidade em termos de estudo. E isto é uma pena, porque todo o trabalho desenvolvido, seja os encontros que organizava, também com especialistas de Portugal e do estrangeiro, tive a oportunidade de ir a um desses encontros muito interessante, em Portimão, já há muitos anos, nessa altura em que eu estava como presidente da cátedra, não sendo catedrática, era catedrática. E também a revista Atlântica que Lídia Jorge falou, que também era um objeto bonito também, tal como este aqui é. E este projeto meridional é novo porque conjuga a investigação e este desiderato de a tornar uma revista de referência académica, porque ao ter a data de submissão, data de aceitação, ter referis, tudo isso que faz com que possa vir a ser indexado e, portanto, ser até mais atraente para especialistas quererem publicar nela, tem também uma dimensão mais abrangente, não é? Com poesia, com crónica, com entrevistas e, portanto, é uma revista de cultura. É uma revista de cultura que, como dizia a Lídia Jorge, as pessoas conhecem-se, mas quem não conhecer, a revista não perde nada com isso, quer dizer, não tem que conhecer as dinâmicas que fizeram a revista acontecer, porque a revista vale por si e os artigos valem por si, e ainda bem que a Graça conhece estas pessoas, que pode convidar e desafiar a escrever, porque também não é fácil, as pessoas, muitas vezes mesmo no seu mundo académico, as pessoas dedicam-se a uma série de coisas, mas depois não têm tempo, não é? Para outros projetos, e portanto este desafio e esta vontade de fazer com que coisas aconteçam, porque a Graça podia estar na sua vidinha, perfeitamente, quer dizer, como uma pessoa se põe, as pessoas não têm noção do trabalho que dá andar atrás das pessoas para lhes entregar os artigos. Acho que todas as pessoas já organizaram um volume do que quer que seja, sabem a dificuldade que é do cumprimento de prazos, depois as instituições, eu agora vou falar daquela que eu aqui estou a representar, porque, pronto, é uma instituição como as outras e, portanto, tem os seus defeitos e a sua máquina, não é? E o modo como funciona. Portanto, tudo isso é difícil e por isso é preciso muita coragem e muita vontade de fazer coisas. Porque as coisas a Graça faz, e quem diz a Graça diz todos os outros investigadores que aqui estão, mas os outros investigadores que aqui estão publicam nesta como publicam noutras revistas. E, portanto, a Graça é que quis montar isto, não é? E, portanto, está a dar isto aos outros, porque ela também é publicada onde ela quiser. Portanto, ela não precisa disto para publicar. E, portanto, eu acho que isto é também esta revista de uma grande generosidade, porque é perceber que o Algarve não tem uma revista desta natureza, tem poucas e não são desta natureza, e querer oferecer isto à comunidade académica, à comunidade não académica, e não é só o Algarve que está a oferecer. Eu não sei se a revista depois mais tarde poderá ter, ou não, ao fim de um tempo, começar a estar também online, porque eu acho que é o futuro destas coisas, é para poder ser lida em qualquer sítio e as pessoas terem acesso a todos estes artigos, mas é um desafio que eu faço, é que a revista possa depois estar, pelo menos alguns artigos possam estar online, porque só assim também é que eles têm vida e são citados e circulam por entre quem interessar. Mas a revista de facto é muito interessante. Agora, aquilo que eu lhe desejo é uma longa vida, porque o problema é este, é que as revistas depois acabam. A revista é muito grande, de facto parece um livro, mas compreende-se a lógica, também porque se compreende que o trabalho que dá fazer um volume é diferente ter que fazer o volume de primavera e o de outono, não é? Como muitas vezes as revistas têm 2 volumes por ano, dá uma trabalheira a dobrar, portanto eu compreendo que se faça um volume apenas. E mais uma vez acho que é um trabalho, de parabéns a todas as pessoas que fazem parte dos vários conselhos que permitem que a revista tenha esta consistência, porque acima de tudo é uma revista muito consistente e portanto
Estou contente que a Direção-Geral tenha apoiado. É pena termos pouco dinheiro, mas se fizeram online, fico obrigada, Graça, e obrigada ao ICIA por nos presentearem com mais um trabalho que a todos nos enriquece. Que a todos nos enriquece. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Só para esclarecer, a revista número 1 já está online. Ai, que bom! Que bom. Porque, dás um tempo e depois passa ao sim, ficar. quando passado decorrido um ano após a publicação, impressa, após a impressão, e a sua publicação em papel, ela é disponibilizada online. Portanto, a revista Meridional tem uma página própria, onde neste momento está o número 1 disponível online, e a 2, este tem o índice, a ficha técnica, o índice e os resumos dos artigos, o resumo de abstrato, estão online. Claro, muito bem, muito Portanto, bem. aliás, essa é uma das condições também para a indexação. Claro, exatamente. Pronto. O Open Access, o acesso aberto. Exatamente, das o Open revistas é Access, importante. exato. www.http://meridional.pt. Revista Meridional.pt. Eu gosto de ter Está aí, papel, já está cá. aí. Está na ficha técnica. Adriana, é verdade, esta revista é feita, eu reconheço, é com generosidade. Eu e quem trabalha, quem colabora na revista, É matrimónio, é uma equipa muito grande, não é? Nós trabalhamos porque gostamos. Eu só me envolvo naquilo que eu gosto de fazer. Acreditas, não é? Pronto. E se eu acredito, se eu gosto de fazer, eu não quero ser, eu não me importa de ser paga por isso, porque a paga que eu tenho pelo meu trabalho é o reconhecimento de validade do projeto. Se agradar às pessoas, se for útil às pessoas, se for útil para a região, se for útil para o país, se for útil para, digamos, a recuperação da nossa identidade comum enquanto espaço mediterrâneo, ótimo, aí eu sinto-me feliz. Ora, que de facto dá muito trabalho, e era impensável fazer uma revista semestral, porque eu demoro um ano para fazer esta revista. Porque esta revista tem, cada revista, nós vamos conversando, eu converso com os membros do Conselho Editorial, mas então qual vai ser o dossiê temático? Já estou preparado para o próximo, já estou preparado para o próximo. Já temos conversado sobre isso, eu e o professor João Câmara temos falado sobre isso, o tema do próximo. Por acaso o tema, provavelmente do número 3, é suposto ter sido do número 2, só que entretanto surgiu guerra na Ucrânia. Portanto, e a urgência levou à mudança de tema. Acontece que com este número 2 eu consegui mobilizar mais pessoas que já reiteraram a sua disponibilidade para continuar a colaborar naquilo que nós entendermos que seja útil e pertinente, e esses outros trazem outros. E é assim que as vozes se vão multiplicando. E é isso que eu quero. Portanto, o que eu quero é que no próximo ano, neste ano de 2023, em dezembro, haja o número 3 da Revista Meridional, que nós estejamos todos aqui, mais alguns, não é? Para celebrar a continuidade desta revista. Porque ela é para continuar. Um dia fará chamadas de artigos e as pessoas que nem têm Estamos a fazer chamadas de artigos. Nós fazemos call for papers nos letras das universidades. Portanto, digamos que isso tudo é feito. Pronto. Isso é enriquecer, claro, cada vez mais. Sim. A experiência que eu tenho, o João tem na Revista Atlântica, que é o diretor da Revista Atlântica. Eu era membro, como a Lídia também, era membro do Conselho Editorial. Temos experiência daí, mas não tinha experiência de ter coordenado 10 livros de atas da Jornada da História Ibero-Americana. Pronto, quer dizer, digamos que para mim não é novidade, o desafio é coordenar uma revista numa área que até não é a minha. Repara, a minha área de estudos é a Ibero-América. Portanto, tinha muito mais lógica eu coordenar a Revista Atlântica de Cultura Ibero-Americana do que a Revista Meridional. Só que eu não concebo o Atlântico sem o Mediterrâneo. E, de facto, o Atlântico foi configurado pelas gentes do Mediterrâneo. Portanto, são dois mundos que se complementam, portanto, dois espaços que se entrelaçam. Para finalizar, permitam-me aqui uma pequena surpresa.
Ontem a Lídia fez uma sessão magnífica em Portimão e falava, obviamente, das fadas, transmissão de testemunhos. Assim, a Lídia... Ela falou das bruxas. Eu sei, mas falou das bruxas, mas eu acho que a Lídia não queria dizer bruxas. São bruxas boas. Porque aquilo que a Lídia disse das bruxas estava-se a referir às fadas. Porque as fadas é que deixam um legado bom, não é? A bruxa tem uma conotação negativa. E aquilo de mão sobre a mão, não é? Mão sobre a mão, é passar o testemunho, é da fada, não é? Portanto, de algum modo, a Lídia é fada, não é? Naturalmente, para nós é fada. Fada da manhã. Bom, mas então eu vou contar-vos uma história que tem a ver com a surpresa que nós preparamos para a Lídia. A propósito da Alfarrobeira da Lídia, nós pensámos que deveríamos fotografar a Alfarrobeira da Lídia. E então a Elsa Martins, em princípio, iria a Bliqueime fotografar a Alfarrobeira da Lídia. Então nós pedimos à Lídia que fizesse 3 fotografias em momentos diferentes do dia. De manhã, meio-dia e à tarde. Eu sei o telemóvel, para nós escolhermos o melhor momento para irmos a Bliqueime. Acontece que a melhor fotografia foi a Lídia que tirou. E é essa que aqui está, porque a Lídia, portanto, é à tarde, o sol está atrás da Lídia, e a Lídia, sem querer, projetou o seu corpo no corpo da Alfarrobeira. Então nós decidimos, esta é a fotografia que vai sair, porque assim como aquela Alfarrobeira centenário, não é? Com 300 anos, não é? Tem tanto para contar sobre a sua bisavó, e a sua avó, e a sua mãe, e a infância da Lídia, e tudo isso. A Lídia, através daquela fotografia, deixa a sua marca naquele tronco. E essa marca é indissolúvel. Então nós temos uma pequena surpresa para a Lídia. Elsa, podes dizer isso? Fotografar a Alfarrobeira. Não cheguei. Nós não fomos. Está aqui não. Esta é a surpresa de Lícia para ver se pode. Se identifica com ela. Está. Isto são destes momentos. Telemóvel. Isso é a coisa que, digamos, absolutamente narcísica. Vem na revista, não é? Como é que está, mas é que aqui tem uma profundidade que eu acho que... Então, quer dizer, narcisismo por narcisismo. Deixe-me ler então um pedacinho. Está bem, está bem. Só. Não. Não? É narcisismo agora. Não leio nada. Eu quero que leia. Pode ser? Está bem. Mas, quer dizer, juro-vos que isto foi uma fotografia tirada para dizer, para mostrar a que horas é que a Elsa lá queria ir tirar a fotografia. Esta foi de tarde. Foi à tarde. Estava o sol atrás. Exato. Quer dizer, foi de tarde. Portanto, foi Por isso só a Lídia isso, ficou projetada, mas fica para sempre projetada nessa imagem. É a combinação perfeita. É a combinação perfeita. Qual é o excerto que quer que eu leia? Nada, Não, é que é tão Eu só queria dizer uma coisa, mas permita-me. Eu estive ontem na apresentação e quero dar este testemunho a viva voz. Peço desculpa estar aqui atrás, mas sou pequenina, fico melhor aqui. Eu ontem estive na apresentação
apresentação do livro da literatura de Portimão, que pertence ao IC, e estivemos lá. Foi extraordinário, um momento extremamente enriquecedor, sereno, mas poderoso. Saí de lá com vários sentimentos, um de leveza e outro de algum peso para refletir aquilo que tinha dito. E eu quero dar o testemunho de que a Lídia Jorge é daquele tipo de escritores, ou é uma escritora, que escreve no papel, mas escreve com a voz. Muito. Eu permito-me esta verdade dizer que, para mim, escreve tão bem ou melhor com a voz do que escreve nos seus livros, porque combina aquilo que escreve com aquilo que sente. E nós, quando estamos a ler uma obra, quando estamos a ler um livro, estamos a dar a nossa interpretação, as nossas visões sobre aquilo que está escrito. E ali não, foi a sua voz que nos deu o seu testemunho. Portanto, muito obrigada. E eu, desculpem, eu fazer este preparo agora, não dentro do contexto da revista, mas tinha que dizer aqui para vocês. Muito obrigada. Eu e Graça combinámos isto, já foi antes, já foi há vários dias, combinámos isto. Já os aviões enxameavam o céu quando abriram uma estrada no meu campo vital e ela não me tocou. Cabos elétricos emaranharam os céus em volta, puseram-me lâmpadas acesas sobre a minha copa e eu tranquila a oferecer os meus frutos como se nada fosse. Deixaram de habitar a minha sombra os burros antigos que comiam os meus desperdícios e estrumavam o meu terreno e eu não me ressenti. Asfaltaram a estrada e passei a suportar essa rigorosa agressão ao meu solo. Depois veio para meio dos jardins. Os seres humanos de repente deixaram de trabalhar e muitos pensaram que eu iria parar de sacudir os meus frutos sobre a calçada para poupar a decoração, mas eu multiplico-me em alfarrobas e deixo-as cair de propósito sobre o seu espaço de ócio. Esbanjo a minha natureza boa, dou-me em sinadela aos madraços, que nada produzem, mantenho a esperança no porvir longínquo do meu encontro com o oceano, indiferente ao tempo minuto em que os homens desperdiçam as suas horas. Usam-me como se eu fosse uma dívida. Conheço-os bem. Nunca na minha vida me apaixonei por um homem. E, no entanto, dei-lhes tudo. Aqui estou, pois, à entrada da casa humana, dando sombra, fruta, perfume, paisagem, manobrando a terra por onde se alongam as minhas raízes mais vastas do que a minha copa, sem que alguma vez alguém beijasse. Peço ao tempo que me dê tempo para ver aproximar-se o mar que aí vem andando. 100 anos é o que me resta de vida. Ainda estou a tempo de alguém que me diga bem-ajas. Se me perguntam qual a letra da minha canção, eu digo o que os meus versos dizem. Até esse dia que a ratazana não invade o meu tronco, criando um buraco oco onde se multipliquem os seus malditos filhotes. Que, entretanto, o relâmpago do céu não me atinja com sua horrenda espada de fogo, esse facalhão irado das nuvens. Que os homens não tragam uma rasoia elétrica e um caminhão gigante para me fazerem às costas, enfiando a minha carne e os meus ossos dentro de uma fornalha antes do fim da minha vida. Que meu amor oceânico me proteja. E para fazer as pazes com os seres humanos, que alguém escreva um poema sobre a minha vida, para os vindouros lerem e se lembrarem de mim. Recolham, por favor, os meus frutos. Eles são o meu perdão. Obrigada, Lídia. Eu julgava que iam ler aquela parte em que ela se apaixona por burro e coisas assim, mas não, procurava aquela parte mais densa, mais... Pronto, obrigada, sim. Obrigada. Bem, o que interessa, de facto, é meridional. Eu desejo grande, enfim, que passem muitas horas a ler a meridional. Tenham um ano.